que está em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 31. Nós vamos falar da parábola do grão de mostarda. Essa parábola também aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 30, e também no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 18. Então, três dos evangelhos, cita essa parábola para que a gente possa entender, a importância dela. Uma curiosidade, aqui no livro de Mateus, Jesus faz uma sequência, falando de sementes. Ele fala da parábola do semeador, que trata sobre semente. Depois ele fala da parábola do joio, foi aquela que nós ministramos ontem. E, finalmente, a do grão de mostarda. A diferença dessas outras parábolas, que da do grão de mostarda, Jesus não deu uma explicação aos seus discípulos. O Alan, bom dia! Mas aqui, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos abordar esse tema aqui sobre a parábola do grão de mostarda, uma das parábolas que fala sobre o crescimento, sobre a expansão do reino. Existem vários tipos de mostarda, da mostarda que vem aquele molho, conhecido que a gente usa aí nos sanduíches, ou no tempero das saladas, o molho de mostarda. Mas Jesus está falando aqui provavelmente de uma mostarda chamada mostarda preta, que ela é muito comum nessa região. O grão de mostarda, ele não é a menor das sementes, mas Jesus fala que a menor das sementes se torna a maior das hortaliças. Ele estava falando a menor das sementes semeadas pelos judeus, usada na agricultura. Dentro daquele contexto, sim, é a menor das sementes que torna aí a maior das hortaliças, que ela chega na fase, no auge assim, do seu crescimento, em torno de 4 metros de altura. Vamos entender um pouco aqui sobre as figuras desta parábola, Ela fala do homem, que planta nessa semente, que é Deus, o grão de mostarda representa o Evangelho. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda. O grão de mostarda representa o Evangelho, que estava sendo iniciado, pregado por Jesus. O campo onde a semente caiu é o mundo, e a árvore, que se forma é a igreja do Senhor, que abriga aí em seus ramos, Que ramos são esses? Esses ramos são a graça de Deus, que abriga inúmeras aves. As aves significam os povos, de todo o mundo. Por meio dessa história, Jesus está dizendo por antecipação o que Deus faria com o mundo através da mensagem do reino. Como a mensagem do reino alcançaria todo mundo, que cresceria por meio do trabalho iniciado ali com poucos homens, com aqueles discípulos de Jesus. Então, essa pequena semente representa o diminuto começo do Evangelho de Cristo, que num curto espaço de tempo, aí 3 anos, em torno de 3 anos, iria alvoroçar o mundo e seria o mais poderoso divisor de água da história. Sem dúvida alguma, o Evangelho dividiu a história, antes e depois de Cristo. No seu calendário, está aí. Querendo ou não, nós usamos esse calendário que se refere a 2020, do que? A partir de Cristo, a partir do nascimento de Cristo. Sabemos que não é perfeito, essa marcação, mas ela aponta para Cristo, que veio transformar o mundo com sua palavra, com seu evangelho, com sua vida. Alguns profetas, usaram o termo semelhante a essa palavra. Um deles foi Isaías, capítulo 11, verso 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, ou um broto, e das suas raízes um renovo. Um outro profeta, que fala também, sobre
esse reino, né, que se expanderia é Isaías, nós vamos ver um pouco mais para frente. Jesus, mencionando, né, a pequena mostarda, ele também fala a respeito da fé. Lá em Lucas 17:6, ele diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transporta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Jesus está tratando aqui do potencial da fé. Às vezes você acha que tem uma pequena fé, que a sua fé é tão pequena. Jesus disse que uma fé bem pequenina, do tamanho desse grão de mostarda, poderia fazer grandes coisas. Então creia que o Senhor é contigo e Ele trabalha aí nas pequenas coisas. Na sequência, Jesus diz, né, que o grão de mostarda, esta menor, né, das sementes, se tornaria aí a maior das hortaliças. Hoje pela manhã, né, no nosso grupo de pastoreio aqui, eu falei um pouco sobre pequenos recomeços, desafiando os nossos irmãos a colocar em prática, a começar aqueles projetos, deixar de postergar. Muitas vezes a gente fica adiando alguma coisa porque a gente pensa, puxa, mas eu tenho tão pouco, né? E como é que eu vou dar início? Mas tudo se começa pequeno e aí vai crescendo. Essa parábola, né, ele ilustra isso, pequenas coisas que se tornam grandes com investimento, com trabalho, com dedicação. No caso dessa hortaliça, né, como eu disse aqui, ela chega a 4 metros de altura. Quem já viu um grão de mostarda, né, bem pequenininho, como de um grãozinho desse pode sair, né, uma árvore que chegue a essa altura. O livro de Atos, ele vai falar, né, na prática sobre essa semente do grão de mostarda. Lá em Atos diz, né, assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 5,14 está falando dessa parábola, que quando essa árvore começa a crescer. Bom dia, Will! Seja bem-vindo, Antônio. Olha aí, Antônio Colíquio. Estou feliz, né, pela sua recuperação, sua família. Passaram aí momentos de aperto, né, mas graças a Deus chegou as notícias aí que estão restaurados, né, em nome de Jesus. Outro relato no livro de Atos sobre essa semente que se cresce está lá no capítulo 6, verso 6, que diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então aquela pequenina semente, né, começou a crescer, começou a encorpar, começou a realmente se tornar o reino de Deus se espalhando por todo o mundo. O reino de Deus teve um começo pequeno, né? Jesus nasceu em Belém, né? Uma cidade muito pequena, né? Mas foi de lá que veio o Messias. Depois ele foi para Nazaré, também uma cidade que não era nem reconhecida, né? Quem nascia naquela cidade era desprezado, e Jesus começou a pregar o seu evangelho, começou ali com 12 homens, né? E o evangelho chegou até nós. Daniel é um outro profeta que também fala a respeito desse crescimento. Lá em Daniel 2,35 diz assim: mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esta pedra, né, Jesus Cristo, encheu toda a terra. Estamos eu e você aqui que fomos alcançados por esse reino. Aqui no Brasil, né, aquilo que começou lá em Israel, né, com aqueles poucos homens, nos alcançou, dizendo, né, que realmente esta parábola da pequena semente, ela se tornou esta grande árvore e nos alcançou. Hoje pela manhã, né, ainda no nosso grupo de pastoreio, se você quiser fazer parte, né, você que aqui das nossas ovelhas não está nesse grupo, me chame aí no privado que a gente te inclui, né, toda manhã
Deus tem nos dado uma palavra para compartilhar. E foi essa de Zacarias 4:10, que diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Não devemos desprezar as pequenas coisas. Os pequenos começos. Muitas coisas começam pequenas, como eu já disse. Começa com um passo de cada vez. E aí nós concluímos grandes distâncias. Essa manhã eu saí para fazer a caminhada, né? Foram 8 quilômetros, mas começou com um passo, 2 passos, até, né, concluir a jornada. E se você está esperando ainda para começar um projeto, começar algo que Deus tem te desafiado, esse é o momento, né? Começa aí, pequenino, e Deus vai te acrescentar. Quando eu comecei a escrever o meu livro, né, eu comecei com uma letra, você acredita? Uma letra, depois se tornou uma palavra, se tornou uma frase, um parágrafo, e aí se tornou um capítulo, né, 2, 3, até concluir essa obra. Então as pequenas coisas podem levar a grandes coisas. Ezequiel, né, ele também fala a respeito disso, lá em Ezequiel 17:22, diz assim: do principal dos seus ramos cortei o renovo mais tenro e plantei sobre um monte alto e sublime, e à sombra dos seus ramos se aninharam aves de toda espécie. Ezequiel 17:22. Um dos nomes conhecidos de Jesus, né, que eu falei que Isaías também fala sobre isso. Lá em Isaías, Jesus, ele é citado como o renovo, né, como o broto que vai nascer e se tornar esta grande árvore. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam a verdade que Deus usa coisas pequenas para fazer coisas incríveis, né? Um exemplo disso é Gideão com o seu exército de 300 homens que lutou, né, contra um exército incontável, uma multidão. Gideão, né, que começou lá com 32 mil homens e eles foram recuando e ele ficou com 300. E Deus deu a eles uma grande vitória. A igreja começou, como eu já disse, com 12 discípulos, mas com a chegada do Espírito Santo, em pouco tempo já eram milhares de irmãos que davam continuidade à obra de Deus. Vocês se lembram dos 5 pães e 2 peixes? Quando Jesus disse assim: dai de comer à multidão. E eles falaram: mas como, Senhor, nós vamos dar de comer a uma multidão tão grande? E aí ele perguntou: o que vocês têm aí? E eles falaram: 5 pães e 2 peixes. O que você tem aí? Talvez você pense: Senhor, o que eu tenho é tão pouco. Mas é com esse pouco que Jesus te desafia a alimentar a multidão. Seja ousado, compartilhe do reino, fale a semente que você tem no seu coração, compartilhe, ela vai alcançar outras pessoas. Foram com esses poucos pães e peixes que mais ou menos o número, né, que fala ali de cerca de 5 mil homens, contando com mulheres e crianças, nós podemos entender aí que eram quase 15 mil pessoas que foram alcançadas aí por essa pequena porção de alimento. A grandeza de Deus também pode ser revelada nas pequenas coisas. Por exemplo, no mundo micro, né, aquele que só pode ser visto por meio de microscópio, que você olha e vê lá uma pequena bactéria, né, ou um pequeno vírus como esse que tem assolado o mundo. Você já parou para pensar que o coronavírus, né, não pode nem ser visto a olho nu, tem que ser visto com microscópio, algo tão pequeno e tem alcançado o mundo, né? Começou lá na China, foi indo para outros países e o mundo inteiro está em alerta por causa de um organismo tão pequenino, né? Assim, o reino de Deus também, exemplificado aqui nesse grão de mostarda, tem alcançado o mundo, com cada um fazendo a sua parte. Quantos pequenos recomeços, né? Pequenos começos que estão aí alcançando o mundo. De uma botija
de uma pequena botija, né, de azeite, saíram litros e litros de azeite daquela viúva, né, que conta lá em 1 Reis 4, e o profeta Eliseu, né, deu uma palavra e sobre aquele pouco azeite, né, saíram litros e litros. São exemplos de pequenas coisas que realmente se tornaram grandes. Esta é uma das parábolas, né, chamada parábolas de crescimento. É como aquela do fermento, né, ou da semente que germina. São parábolas que falam do crescimento, da expansão do reino. Enfatiza, entre outras coisas, né, o aspecto do crescimento do reino de Deus. Aquele pequeno bebê, lá naquela pequena cidade de Belém, se tornou o Salvador de toda a humanidade. E eu quero te dizer também que Deus ama as pequenas coisas. Você se lembra de Davi? Eu gosto da citação que diz que Davi era o menor de sua casa, o menor dos seus irmãos. E Deus escolheu o menor. Foi o menor, né, daquela família que derrotou o grande gigante. Talvez você esteja se achando tão pequeno diante dos desafios que você tem, diante daquilo que está à sua frente, né? Mas eu quero te dizer que Deus ama usar pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que Ele demonstra a sua grandeza. A verdade prática de hoje é essa. O grão de mostarda também simboliza o princípio do reino de Deus. Grandes coisas sempre começam pequenas e humildes. Hoje é dia de romper, hoje é dia de realmente iniciar projetos, dia de recomeçar, ou dia de retomar aquilo que estava parado. Deus te chama a confiar nele, a não olhar os seus recursos financeiros, não olhar sua saúde, não olhar sua idade. Se você se considera pequeno, se você se considera fraco, a Bíblia diz para você: diga ao fraco, eu sou forte. Parafraseando, né, este versículo, nós podemos dizer: diga ao pequeno, eu sou grande. Porque, como diz a minha mãe, nós temos um Deus grandão. Deus te abençoe, Deus esteja contigo nesse dia e te faça ter fé. Fé para romper em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã, após, Senhor, meditar na sua palavra, que fala, Senhor, das pequenas coisas que se tornaram grandes, como é o teu reino, Senhor, que começou tão humilde, Senhor, tão pequeno, e hoje estamos nós aqui inseridos neste reino. Assim também, ó Pai, que este Espírito Santo que vem de Ti, Senhor, está dentro de nós, tão pequenos como somos, tão dependentes como somos, possamos, ó Pai, crer, ter fé, Senhor, que o Senhor trabalha nas pequenas coisas. Visita agora, Senhor, esse coração que está se achando tão fraco, Senhor, em meio aos desafios, mas que o Senhor acrescente fé, fé como um grão de mostarda, mas que leve-nos a crescer, leve-nos a romper, Senhor, diante dos desafios. Oh Deus, esta casa, Senhor, que hoje a tua filha olhou nessa despensa e viu, ó Deus, na sua geladeira, as coisas acabando, os recursos pequenos, mas o Senhor pode multiplicar, ó Pai. Leve agora, Senhor, ó Deus, esta família que está precisando, Senhor, do teu alento, do teu milagre, em nome de Jesus. Multiplica as forças dos teus filhos. Em nome de Jesus, que a sua graça os alcance. Ajude, Senhor, os teus filhos a administrar os recursos, porque o Senhor disse que nos daria o suficiente para atravessar todas as coisas. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, os caminhos, coloque as tuas mãos e nos leve, ó Pai, a romper em fé, em nome de Jesus.